E aí, rapaziada, ó, vamos bater um papo aqui, sem mais delongas, com o grande Elião, um dos melhores treinadores do Brasil aí de Muay Thai, da parte em pé, na verdade. E o Marcelinho, que para quem conhece, Marcelo Pellegrini, um dos grandes lutadores da história do Muay Thai, aqui nacional, tem bagagem internacional também, e as lutas do Marcelinho eram aquelas que todo mundo queria parar para assistir, né? Então eu acho que isso é um bom ponto para a gente começar. A gente hoje aí está com um crescimento do Muay Thai muito grande, as entradas de estilos. E uma coisa que eu ouvi do Elião certa vez, é que eu concordo integralmente com isso, eu gosto muito do estilo de Muay Fiman, mas criou-se uma ideia que o lutador técnico é o lutador que luta de Fiman. Quem pega de mão, quem é Muay Thai não é técnico, é coração. Eu acredito que isso é uma grande besteira, porque para pegar de mão para mão entrar tem que ter muita técnica. Então, eu queria até que o Elião e o Marcelinho, que o Marcelinho é um lutador agressivo, o Elião tem muito foco de mão, para a gente quebrar um pouco esse mito aí da ausência de técnica do cara que pega, né? Não é porque ele tem uma boa mão que ele é um cara que vai ser limitado. Ele não é limitado. Ele tem que pensar cada passo que ele vai fazer, cada coisa que ele vai fazer. E a gente está falando da parte da estratégia da luta, né? Porque chega num dado momento, o atleta vê que ele está atrás na luta, ele vai ter que correr atrás dessa luta, ele vai ter que fazer um pouco mais e melhor do que o outro. Mas não quer dizer que porque ele tem esse estilo, ele é ruim, né? Se fosse assim, o Saenchai não ia pegar os outros de mão. E quantas vezes já pegou os outros de mão? E é um Fiman que faz coisa que o diabo duvida, né? Mas quando ele quer pegar de mão, ele pega de mão e pronto. Então, eu acho que esse negócio de rótulo, isso é uma coisa que eu nunca gostei, não. Eu não acredito nisso, de forma alguma. E aí, Marcelinho, o que você acha? Cara, eu acho que eu compartilho das mesmas ideias do Elião. Eu acho que, assim, não é porque você é pegador de mão que, por exemplo, você não tem que chutar, até porque a gente está falando de uma luta completa, né, não de boxe. Então, não é porque o cara ele é pegador de mão que ele não vai clinchar na hora que tem que clinchar, que ele não vai segurar uma luta na hora que tiver que segurar. Vamos supor, a gente está até conversando sobre isso. Se o cara estiver ganhando uma luta, acho que não tem aquela necessidade de você ir pro infight, né? Então, às vezes é legal você dar uma segurada, saber que o Elião falou também, você tomou um knockdown, você tem que virar uma luta, tem que nocautear às vezes. Então, assim, isso não torna o lutador engessado, é só mais é o jeito dele. Eu acho que cada um compartilha de um jeito, então, às vezes a pessoa é um pouco mais, vamos dizer assim, mais habilidosa, com movimentação. Tem lutador que já tem aquele ímpeto um pouquinho mais acentuado. Já é da pessoa, já né? É da pessoa. E vai de acordo com cada um, sabe? Mas isso torna o cara engessado, sabe? Eu acho que cabe também aí a inteligência do treinador de visualizar o que cada atleta ou cada aluno até tem de melhor, porque as inclinações da pessoa é natural. Ela vai ter alguém que é mais técnico, alguém que é mais habilidoso, alguém que é mais coração. Acredito que todo mundo pode aprender tudo, mas tem realmente o DNA que é algo intrínseco ali com a pessoa, não tem jeito de mudar. Eu também concordo com isso. Outro ponto que eu queria falar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema, que é o treinador que forma atletas ou capacita alunos, e o treinador que lapida. Por que eu estou falando isso? A gente vê muitas vezes, e não é uma crítica, tá? Eu acho que o treinador que lapida também é muito importante. Mas às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, o Elião tem 2 atletas bons, que começaram com o Elião, aprenderam o jab direto com ele e ganharam o cinturão. Aí o Marcelinho vai lá, tem uma grana, contrata 10 atletas top de categoria no Brasil e ganha 10 cinturões. E aí ele é considerado o melhor treinador do Brasil. Onde eu quero chegar, né? Como que vocês veem essa questão do cara que lapida, o cara que forma? O que vocês acham que é o DNA de vocês? O que vocês mais gostam? E aí eu entro até mesmo no aluno comercial, porque a base estrutural para vir um bom atleta também é da aula comercial que você vai peneirando o aluno. Sim. Vamos lá, vamos por parte. Se a pessoa montou um time de rendimento, está investindo nisso, está trazendo pessoas, está movendo um monte de gente para ajudar 10 atletas a ter os 10 cinturões, é uma empresa que trabalha assim, que o foco é esse, e que tem que ter tantos cinturões por ano para movimentar tanto de rede social, de imagem,
de YouTube, de Instagram, da coisa toda. Beleza. Ele pode ser um grande treinador, ele pode ser um cara que tem contato, ele pode ser tudo. Mas é um trabalho diferente do cara que pegou um atleta que não sabia fazer polichinelo e contar ao mesmo tempo e ensinar o cara do zero e levar o cara para cinturões. No meu caso, eu gosto de pegar os caras que não sabem nada, que tem total dificuldade de tudo, e ensinar, até ele chegar ao momento de fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 15ª luta. Eu gosto disso. Mas se eu fosse contratado por um time que me pagasse um salário, ó, você vai estar aqui, ó, vem fulano que é da equipe tal, e eu pegar aquele cara e colocar no meu esquema, olhar para ele mais ou menos como ele trabalha, beleza, isso aí dá para vir comigo. Beleza. Mas não quer dizer que é um atleta meu que veio do zero, não, eu só estou lá trabalhando. De um lado, o foco é a grana, do outro, o foco é a honra. Entendeu? O cara vai levar teu nome. O cara não tinha nem short de Muay Thai. Quando tu deu um short de Muay Thai pro cara, o cara não sabia se a letra do short era para frente ou era para trás. Então, dos dois lados, eu digo isso. O cara que pegar hoje um menino do nível do Marcelinho, o cara tem que ser bom, senão ele vai alejar o nível dele. Entende? Então, assim, você tem que ser bom. É o que eu falo para os meninos aqui. Falo, olha, sejam duros, até porque é o aço que afia o aço. São duas coisas muito duras que se afiam. Então, se o menino é muito bom e o treinador consegue afiar ele, esse treinador é bom também. Entende? Então, como eu trabalho com a formação de atleta, eu não vou pegar dinheiro. Eu não vou pegar dinheiro. Porque eu vou pagar short pro cara, caneleira, bandagem, como foi a vida inteira, pagar inscrição para lutar, viagem, até um cachorro quente no dia lá, tal, beleza. Esse é um jeito de ser, assim, é mais como se fosse arte marcial, sabe, assim, aquela coisa do mestre, do discípulo, né? E hoje em dia, a gente tem os campos que trabalham, é o trampo do cara. Quem vai lutar esse, beleza, da sua bolsa vem 5% para mim, ou 10%, então eu vou te treinar. Se não vai nada, eu não vou te treinar, entende? De um lado você tem o dinheiro, do outro lado você tem a honra. Não que o dinheiro seja desonra, mas quer dizer que é um trabalho. O foco deles é isso. Mas se limita a isso. A felicidade minha, hoje, é olhar para a pessoa e falar assim, olha aí, quando você começou, ninguém te conhecia, hoje você é conhecido. Hoje tem advogado, médico, engenheiro, todo mundo treina com você. E você está lá numa sala, lecionando, ministrando aula, dando personal. Isso é uma vitória também, entende? Então, eu penso por esse lado. O meu caminho continuará sendo formação de atleta. E, como vocês viram hoje aqui, vem atleta de tudo quanto é equipe. E eu ajudo. Do zero, boto no meu esquema. Mas eu falo para eles, estou te ajudando como amigo. É uma parada filantrópica. Ninguém vai chegar aqui, quanto é? Não vai ser assim. Porque eles também não têm de onde tirar. Então eu sigo com a parte do Muay Thai que não tem a grana, entendeu? Mas tem a honra, né, de chegar, de cativar, de ensinar, de ajudar, entendeu? E esses meninos são alunos de caras que eu treinava nas antigas. Então eu falo para eles, vocês são meus netos, entendeu? Não, e assim, eu acho também que é totalmente possível você ter os dois. Você ter a galera que você formou e trazer os agregados também, que eu acho que é legal. A única coisa que eu falo e que eu acho interessante, eu gosto de ver o trabalho do treinador no atleta. Eu gosto de ver assim, assinatura. Isso aqui é a assinatura do Marcelinho, essa é do Elhão, essa é do Diego. É aquele negócio de você olhar e falar, cara, dá pra ver que ele é o atleta do Elhão, dá pra ver que é do Marcelinho. Isso eu gosto. Então, eu acho que para isso necessita pelo menos alguns serem formados por você. Não dá pra formar 50. Não dá. Mas dá pra formar 2. Né? E aí, Marcelinho, o que você acha? Cara, eu acho legal até o Elhão falar, né? Porque eu já pego como gancho também. Ele até brincou, né? Dos netos. Pô, eu conheci ele, eu já, assim, quando eu comecei a lutar amador, eu já conheci o cara. E aí eu sempre falei, pô, eu queria fazer um treino lá um dia com ele e tal. E legal que, assim, a minha trajetória, eu tinha um cara que era o Júnior, né? O Júnior, ele foi um pai pra mim. Que no Elhão falou, pô, na época eu não tinha condições pra nada. Então o cara, ele pagava passagem minha,
ele pagava campeonato, na época tinha que pagar, né, pra você participar. Eu ganhei minha primeira luva do cara. O Júnior é meu parceiro. O Júnior, ele foi um pai pra mim, cara. Ele, assim, é um cara que, tipo, falou, pô, tô na trincheira. E teve muito disso, assim, apesar depois dele, eu treino com o André Teixeira, que o André Teixeira já treinou com o Elhão, e aí o André Teixeira fazia essa pra nós, né? Falou, meu, vou levar vocês lá pro Elhão. Ele treinava comigo. Não é ele da Macaco, não. O André Teixeira. Não, né? Não, tá na Tailândia. O André Teixeira hoje ele mora na Thai. O Júnior, Tem onde eu academia tinha na aula, Thai. era na Da Macaco. Macaco, era um alemão e um negão. Tinha dois que davam. Eu lembro de uma época, dois treinavam. O alemão Morris, parecia ele trabalhava Era em segurança, inclusive, né? ali na Augusta, né? Mano, lá na Augusta tinha o Júnior, que o Júnior era um barbudão, um pouco mais moreno assim, e o cara, ele só tinha aquela aparência, né? Eu acho que o Monstrinho treinava lá também. Thiago Eu já Monstrinho. vi vocês lá. A gente saiu na mão pra caralho. Eu comecei lá. Ele falava, moleque abusado. Aí ele falava, vou te ensinar uma. Às vezes ele batia lá também. É bom, né? Pra aprender. E aí depois eu comecei a treinar com o André Teixeira, né? Que aí o André Teixeira treinava ele. O André falou assim pra mim, eu tô com uma turma ali, vamos lá. Aí eu fui lá. Mano, a gente vinha aqui, toda vez que a gente vinha pra cá, mas assim, dava medo. Porque aí a gente falava, nossa, mano, eu vou descansar sexta pra treinar lá no sábado. De domingo a gente via aqui, o cara atendia. Feriado. Quantas vezes feriado? Eu era tipo Uber, iFood. Os caras ligavam, Elhão, bora. Bora, mas- Pegava as manoplas e entendeu? Salseiro, meu. Viu? É uma coisa também que a gente percebe hoje, né? O Muay Thai está crescendo. Acho que ainda em passos um pouco mais curtos, mas está crescendo. Eu discordo totalmente quando as pessoas falam, o Muay Thai não cresce, o Muay Thai não dá dinheiro. Eu acredito que isso é uma grande besteira. Marcelinha quer prova, tem um estúdio, e eu acho que é algo legal que você faz. Eu procuro pontuar, você ensina Muay Thai na essência, não Muay Thai fitness apenas. Não que a pessoa vá lutar, mas ela entendeu o Muay Thai, dá um bom chute, um bom joelho, uma técnica de clinch. Tem que ter, né? E a gente acho que acabou prostituindo um pouco o Muay Thai pelo aspecto fitness. Então ficou aquele negócio. O Marcelinho não vai lutar? Posso só ensinar um jab direto, um chute, de qualquer jeito. E não ensino o conceito de luta. Eu sempre procuro fazer analogia com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um esporte que é muito menos comercial que o Muay Thai. Ninguém quer ficar se agarrando, entre aspas, principalmente uma menina, mas ele vende como luta. Você tem que lutar. Você entra no jiu-jitsu sabendo que tem que lutar. Aqui na academia, Muay Thai é luta. Tá? Enquanto o Muay Thai, muitas vezes, o cara pergunta, mas tem que lutar? Eu acho isso um absurdo, porque é uma luta. Você não entra no futebol e fala assim, hoje eu só quero cruzar, tocar e lançar. Não existe isso. Então, O que a gente fala é que daqui a pouco nas academias, se continuar nessa pegada, daqui a pouco vai ter um totem na frente das academias. Quero treinar isso e tanto disso. E eu acho que esse é um perigo, né? Não. Aí chega pra você, ó, tá aqui, aí você lê. Tá bom. Tá. Mas já é Ele mais que ou menos manda, isso, né? Eu acho que o grande lance do professor é saber instigar o aluno a lutar, a perder as travas dele e entender também que nem todo mundo vai ser seu aluno. E se a pessoa quer esse Muay Thai Fitness, eu não sou contra você dar um personal, mas aí você tem que falar assim, cara, eu te dou um personal fight, não é Muay Thai. Eu não vou vender como isso. Você está só aprendendo aqui dinâmicas de luta e fundamentos de treino com especificidade. Então, o que eu queria que vocês falassem sobre isso e como a gente pode mostrar esse caminho do Muay Thai evoluir num todo, desde o comercial até o profissional. Para evoluir, olha, assim, eu vou falar por mim. Como eu sigo trabalhando com a formação, desde a pessoa que não sabe nada até onde ela vai saber alguma coisa, eu serei muito procurado por pessoas que querem isso. Mas hoje, tanto na minha rua quanto 2 ruas para baixo da minha, tem academias que tem o Muay Thai 30 minutos, 40 minutos. E aí quando a pessoa vem aqui na minha academia e fala assim, aqui é quanto tempo de aula? Fala que é 1h30. E tem um dia que é o dia da corrida, e tem um dia que é o dia disso, tem um dia que é o dia do sparring. O pessoal fica, hã? Eu falei, então, aqui você vai aprender uma luta, certo? Então, eu tenho que buscar trazer pessoas que queiram isso. Porque a pessoa que vem no Muay Thai 30 minutos, vai falar, oi, tem que fazer isso aí, bater o joelho no saco no final. De novo, já fiz isso ontem, hoje de novo, amanhã, tem que fazer joelho. Tem que ficar clinchando, tem que ficar clinchando. Então, o que acontece com a pessoa? A pessoa, eu serei procurado por esse público, e hoje a gente tem público para tudo. Né? Tanto para as pessoas que trabalham como luta, como arte marcial, quanto para as pessoas que querem dar um bom personal e ter alunos técnicos, é o caso aqui do Marcelinho, e para aqueles que querem dar um personal, qualquer personal. Eu não dou personal.
Sabe que eu não dou personal? Porque do nada, quando eu vejo, eu tô treinando a pessoa fala, pelo amor de Deus, para. Eu falo, não, É um instinto natural tem que seu, melhorar né? isso, ó, isso aqui, ó, se melhorar isso, vai melhorar aquilo. É uma rede de coisas, né? Então, o cara não quer isso, o cara quer às vezes conversar. E eu não quero conversar. Eu quero dar aquela uma hora de aula, e chegar lá com materiais novos, diferentes. Um dia eu levo o cone, outro dia é só elástico, outro dia é pad, outro dia é só manopla, outro dia... E assim vai, entendeu? Então, muita gente assim que eu já dei personal falava, mano, eu fiz aula de verdade com você. De verdade. Mas eu não tenho mais tempo. Eu falei, eu também não tenho mais esse tempo. Porque eu tenho filho pequeno, né? Lógico. E eu acredito também, né, Leão, né, Marcelo? Mas tem público, viu, cara? Eu acho também um erro, muitas vezes, dos professores é não entender. Cara, eu sou professor de aluno comercial, de aulas cheias, Aqui não tem um totem. ou eu sou personal. Porque eu acho que se você quer focar no personal, é melhor você dar mais aulas de personal, né? Exato. E E aí, o meu foco é luta. Meu foco é exato. luta. E acho que isso é interessante, né, Leão? E você, Marcelinho, o que você acha disso aí? Como que você vende para os seus alunos essa questão do Muay Eu Thai? acho que assim, velho, tem mercado pra tudo, né? Eu acho que você tem que saber, muitas vezes, o lugar que você tá, o tipo de gente que você vai lidar. Até porque no começo era meio brucutu. Com aquela linhagem de atleta, você fala, não, aí o cara, mas eu não vou querer fazer isso. Você já, então vai embora. Só que aquela coisa, né? A realidade, assim, não quer dizer que a gente tem que se prostituir, né? Que a gente estava falando, mas tem que saber moldar. E aí você tem que ter uma própria identidade. Falar, pô, eu quero fazer isso. Então, assim, todo mundo que entra lá, eu falo, ó, é Muay Thai, vocês vão aprender Muay Thai, mas eu não vou exigir que vocês se machuquem. Rendimento, né? Rendimento. Então, pô, tem aluno lá que vai chutar 10 vezes, vai morrer, descansa E um pouco, dentro da volta. perspectiva dele, não deixa de ser alto rendimento. Exato. Porque ele só não é alto rendimento de atleta. Mas Individualidade da pessoa. para uma pessoa normal, ele está muito acima da média. Muito Concorda acima. comigo? Da mesma forma que, assim, eu tenho alunos lá que, assim, gostam de tomar manoplada na cara, tomar murro na barriga, e tem aluno que, se eu falar um pouco mais grosso, já chora. Então, assim, eu sei o que eu vou passar, o produto que eu vou vender, mas, assim, eu tento adequar a forma que eu vou lidar com cada um. Isso aí foi uma coisa que, inclusive, a faculdade me ajudou. Porque antes da faculdade, eu falo pra todo mundo, ó, a faculdade, ela me humanizou mais, né? Porque antes eu era um pouco mais, sabe, chucrão, não, é assim, sabe? Só que aquela coisa, você fala assim, irmão, você quer ganhar dinheiro? Aprenda a conversar com pessoas, né? Então, assim, eu tento passar o Muay Thai, só que adequando para cada um. Então, assim, lá a gente tem cerca de 7, 8 aulas. Cara, tem aula que eu vou esbagaçar, pessoal. Tem dia que é só aluno avançado. Assim, dentro da perspectiva comercial, né? E tem aluno que, assim... Mas a nossa tendência natural, né, Marcelinho, é replicar o que a gente aprendeu. Exato. Quando eu comecei a dar aula, eu dou aula há 12 anos. O que eu pensei? Tinha muita aula chata, muita aula insossa, que assim, você não tinha objetivo. Eu aprendi algo assim. Tudo na aula tem que fazer sentido. Se eu vou passar alguma dinâmica, ela tem que fazer sentido. Ela tem que ter um porquê. E eu percebi que, na verdade, a galera fazia porque um fez assim, foi replicando e assim continuou. Então, eu comecei a mudar e transformar o Muay Thai na essência. Eu sempre passei clinch para os meus alunos. Todos aprenderam. E eu acredito que, quando o aluno entra lá, ele não sabe ainda o que é Muay Thai em 98% das vezes. Porém, se você é um grande professor e se você tem esse feeling que você falou, de esperar um momento, porque às vezes entra o guerreiro, entra o empolgadão que dura pouco, que é o pica-fumo. Mas entra também aquele cara que às vezes é quietinho, você fala, mano, isso aí é bunda mole. Mas você instiga o lado guerreiro nele. Você vai aos poucos. Se você realmente jogar ele para tomar um soco na cara e sangrar o nariz de primeira, talvez ele vá chorar. Mas daqui 3 anos ele pode estar fazendo um sparring mais forte que ele nunca imaginou. Eu acredito que o professor tem isso de falar assim, Marcelinho, você pode mais. Leão, você pode fazer isso sim, cara. De uma maneira inteligente. Por exemplo, uma menina de 15, 14 anos, ela vai ter um perfil. Um homem de 28 é outro. E aí até o jeito de falar, a aula, por exemplo, a gente tem aula feminina com uma professora mulher, para que a pessoa se sinta mais ambientada e confortável. Para a mulher, a gente fala muito da importância de saber se defender na rua. Uma coisa que eu busco aqui também, se esse aqui erra, eu paro a aula, corrijo ele explicando para todos, ó, isso aqui tá errado. Deixa as meninas num canto, os caras no outro. As meninas fazem uma coisa, eles outra, beleza. Os caras que são mais jagunços, bota junto. Os caras que são mais braço mais fino, bota junto. Mas todo mundo treina a luta. Não tem essa de isso aqui é pra homem, as mulheres vão sair na... Não tem. Não, e assim, né, Leão, ficar batendo a canela em vidro, não tem. Isso já foi, né? Eu acredito também que lá na Embac a gente tem inúmeros alunos, vocês já foram lá.
Lá Vocês já lotado. viram que eles sabem Muay Thai, eles entendem, sabem Sim. segurar a manopla, parador, Sim. sabe fazer frente a frente, sabe clinchar. Sim. Uma questão importante que eu acredito assim que a gente possa trabalhar é vender o Muay Thai. Eu vejo que os professores não vendem o Muay Thai. Por exemplo, o cara não sabe quem é o Cosmo, não sabe quem é a Tainara, não sabe quem é o Marcelinho, quem é o Elião. Enquanto no jiu-jitsu, a gente volta a falar isso, se o cara tá lá uns 3, 4 meses, ele já sabe quem é o Rodolfo Vieira, quem Porque é o luta Bochecha. muito. Porque tem muita luta. Então, mas eu acho também, Elião, porque eles já são uma comunidade que te envolve nisso. Você é envolvido naquela É um comunidade. lifestyle, né? É o que a gente falou, e é isso que eu quero focar. A gente precisa criar uma mídia no Muay Thai que fale quem é o Elião, quem é o Marcelinho. Porque quando a gente faz isso, o aluno se identifica, ele fala, cara, que legal, o Marcelinho vai vir aqui, nossa, já assisti a luta dele, o Elião é um treinador ótimo, ele tem a Gabi, tem o fulano, tem o ciclano, eu acompanho ele nas redes sociais, e eu tento vender muito isso para os alunos. Desde que eu comecei a trazer seminário aqui, é falar quem são os profissionais, quem são os lutadores, quem são os treinadores. Então, acredito que nosso papel também como treinador é instigar o aluno a gostar do Muay Thai e conhecer as personalidades. No futebol é assim. Sim. O cara vê o Messi, Cristiano Ronaldo e quer jogar igual. Sim, verdade. E aí, Marcelinho, o que você acha? Cara, eu acho que assim, que nem falando, usando um exemplo aqui do CrossFit, né? A gente, pô, acho que é normal a gente às vezes dar uma brincada, galera, CrossFit e tal, parece uma seita, mas é essa a chave, né? Tipo, gera uma comunidade. Então, se você for pegar, eu acho que a dor das pessoas, a pessoa quer chegar aqui, você aceita. Que nem o cara quer chegar aqui, às vezes a gente vai olhar assim, pô, só tem lutador aqui e tal, mas a partir do momento que, pô, ele vai lá, inclui o cara, você vai lá, olha o cara e fala, pô... Hoje aí, ó, tinha os alunos aí de alta comercial. E você vê que legal, a gente vai todo mundo, ó, de outras equipes também. Trocando ideia, então isso aí, aos poucos você vai articulando mais a galera. Lá tem uns aborrecentes, que a gente fala brincando, né, meninas, às vezes chegam de 15 anos lá, e você vê até a postura da pessoa, como muda, mais autonomia, aquela base mais imponente, sabe? Então, eu acho que a parada é essa, gerar uma comunidade e fazer a galera ser aceita, entendeu? Então isso aí faz com que o esporte cresça. E na moral mesmo, assim, o que eu acho, atleta faz o esporte crescer, com certeza, mas o que eu acho que faz o esporte crescer mais ainda é a galera que vai assistir, a galera que nunca calçou um par de luvas, coloca lá e você muda a vida da pessoa, entendeu? E esse cara que vai pagar o ingresso, esse cara que vai pagar tudo. Então isso aí eu acho que, tipo, no dia que tem luta da Gabi aqui, vem gente da família dela, vem de longe, sabe? Vem gente assim gente que nunca se achou na vida que é ver uma luta, e vai lá ver ao vivo, né? A minha maior vitória aqui foi isso, foi ter pai, mãe, vó, todo mundo lá vendo a luta da menina, os outros também, os outros daqui que lutam, os que já lutaram, que já saíram, a família toda lá. Falou que legal, né? O pessoal viu que não é selvageria, né? Não é chegar em casa, né, com a cara quebrada, né? É também, né? Não é só isso, né? É o que eu falo, né? Assim, é o que eu falo aqui, à noite, a minha aula da noite. É um aquário cheio de peixinho. Tem peixinho que sobe na bolha, tem peixinho que fica no fundo, peixinho azul, amarelo. O treino da manhã, não. É mar aberto, só tubarão branco, é fogo. É pra quem quer. Eu não pego ninguém em casa, Diegão. Ó, bora. Não, eu tô aqui, eles vêm. Então... É igual a parábola ali do filho pródigo, né, velho? O cara pode até sair, a casa tá aberta, mas é assim, né? Se bateu muita cabeça, também tem que tomar cuidado, que às vezes não consegue voltar. Uma coisa que você citou, Marcelinho, eu acho o CrossFit, como eles vendem, muito, muito bom. Porque eles criam um senso de comunidade, eles tiveram uma visão muito legal. É um esporte dinâmico, você pode gostar ou não, eu não gosto de CrossFit, mas ele é dinâmico. E ele pegou um nicho, o cara que não aguentava mais a academia, estava de saco cheio, e criou um senso de comunidade, de pertencimento. E eu acho que o Muay Thai é muito mais legal que o CrossFit, dá para criar esse senso de comunidade, e você tem um viés muito importante, você faz a pessoa saber se defender, saber sair na mão. Então esse senso de proteção, desde o homem para a mulher, isso é muito importante, né? Eu acho que isso aí, cara, é legal, que a gente tinha conversado. A mulherada, esse aspecto aí, pô, hoje em dia tem que saber, não quer dizer que vai sair socando todo mundo, mas, assim, dá um pouco mais de autonomia, né? E pro homem também, eu acho que essa questão de, pô, o homem ele precisa ter, muitas vezes, aquela sensação de hombridade, precisa, sabe? Então, eu acho que quando a gente consegue atingir esse público realmente que não gosta de musculação, porque eu falo, muita gente que vai lá, pô, não gosto de fazer academia, não gosto de fazer isso. Você chama o cara às vezes ele tá passando por um momento mais depressivo, fala, ó, vou dar uma... É o caso de um aluno meu, ele tem um pai que tá em estágio terminal de câncer. E assim, cara, eu falei pra ele assim, ó,
faz o seguinte, traz ele pra cá, a gente bota uma bermuda nele, bota uma camisa nele, bota uma luva, fala, ó, agora é respeito que o cara fique sentado, ele estica o braço, eu tenho certeza que muda, é questão de cabeça. Então, pô, a gente fez a cirurgia lá, minha mulher quase me matou, pô, no pós-operatório lá, fazendo soltura, o que você tá fazendo isso? Na minha cabeça eu tô lutando, entendeu? Eu não vou deixar meu corpo relaxar, eu não vou me entregar, não vou baixar minha mão, isso aí não, pra vida, assim, você vai fazer uma entrevista de emprego, você dá um bom aperto de mão, você olhar na cara da pessoa, né, sem que selvageria, mas eu digo, sabe, aquela postura, então isso daí eu acho que influencia a vida inteira, a luta em si, Muay Thai, kickboxing, enfim, Qualquer MMA, luta, qualquer qualquer luta. luta. O Muay Thai, assim, ele transcende, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que focar, né? Ele transcende, os benefícios do tatame, eles são também perceptíveis na área externa. Quando você sai do tatame, você cria um senso de hierarquia, de respeito, de disciplina, de educação, de controlar sua agressividade, porque eu não acho que a agressividade ela é ruim, ela é necessária, mas ela tem que ser controlada. Uma agressividade em excesso é ruim, mas uma falta de agressividade ela vai te fazer sempre ser uma vítima. Então, e eu acho que isso também é algo errado, né? Que a gente muitas vezes não vende. E aí entra também de novo o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele vende o quê? O quanto você se capacita como ser humano no tatame. Enquanto a gente, muitas vezes, no Muay Thai, vende o quê? Olha, você vai ficar, você vai emagrecer, você vai secar. E legal, mas o futebol também faz isso. O CrossFit faz isso, a academia faz isso. Então você tem que vender o quê? O Muay Thai transforma a tua vida como um todo, não é só seu físico. Sim. Aqui eu faço uma coisa, o pessoal sai de uma aula para outra, aqui tem dever de casa, né? Então eu falo, aula que vem eu vou trabalhar já isso, antes-jogo disso aqui que eu fiz. Aula que vem, aula que vem. Então não é aquela aula receita de bolo, mesma aula sempre. E a gente aqui sempre foca na luta, ó. Quando tem uma luta de alguém famoso, sabe por que alguém nocauteou alguém? Por causa disso aqui, ó. Ó, dá pra gente fazer do nosso jeito. Isso aqui assim, assim. Então eu sempre estou mostrando, eu sempre estou trazendo atualizações mais fresquíssimas possíveis. E pelo meu contato com lutadores sempre, toda semana, então sempre tem coisa nova. Sempre eu tenho que me forçar, né? Me reinventar. E quando eu vejo meus vídeos, às vezes, eu vejo um vídeo meu de manopla, eu falo, nossa, tá uma bosta. Nossa, semana eu já vou trabalhar isso aí de novo e tal. Então eu volto de novo a me cobrar, ser aquele cara de 17 anos doidão, que amava isso feito um louco, sabe? E que hoje tá com 46, entendeu? Então, sempre tá nessa de, vambora. Eu vendo aqui a luta. Então, quando eles saem para correr, sobe o escadão, volta aqui, para depois bater saco, para depois bater aparador, o pessoal já sabe, ó, sexta-feira é tênis, e assim vai. Eu não vendo tantos abdominais e tantos agachamentos, vai te tirar tanto, não. Aqui é aquele negócio luta. do fundamento, né? Para finalizar o papo aqui, o que eu queria saber de vocês? Apesar de, não sei se vocês gostam dessa questão de estilos de Muay Thai, eu gosto bastante. Eu acho que é legal esse confronto, mas eu queria que vocês falassem se vocês têm algum que vocês se identificam mais. Você fala assim, cara, se tiver de falar de algum estilo, é esse aqui. Olha, como eu vim da escola antiga e naturalmente o pessoal da escola nova me apelidou de estilo de Muay Thai, Ficou. e esse estilo ficou, eu consigo hoje fazer o jogo de mão para qualquer estilo. Fazer o cara de qualquer estilo vir e ter um jogo de mão como eles vêm, quando eles têm camp de luta. Então, eu prefiro o Muay Thai, qualquer estilo. Fimã, beleza. Eu não gosto de firula. Eu gosto de luta franca. O público gosta de luta franca. Tanto é que o Muay Thai, hoje em dia, está de luvinha e o pessoal mal deixa clinchar. Nem dá para chamar direito aquela luta de Muay Thai. Parece que virou um K1 cotovelo, uma coisa assim, né? Estraga o cara. Cara, arrebenta o cara, entendeu? Então, pra você ver. É um ponto até legal pra gente porque colocar. o público pede o quê? Atividade, nocaute, ação. Então, seja qual for a regra, como eu sempre me acostumei com isso, sempre, várias modalidades, cara quer lutar boxe, kickboxe, não sei o quê, MMA, vinha treinar a mão, dentro do Muay Thai, eu sigo com o Muay Thai. Só que com a versatilidade da tal da manopla evolutiva. Eu te ensino, você recria em cima. Eu ensinei para ele, ele recriou em cima. Entendeu? Isso é Marcelinho. Cara, eu acho que eu vou mais nessa aí da parte de mão também, né? Eu acho que assim, na hora H, às vezes você vai pegar um cara mais duro que você vai ter que ser versátil ali, mas é que nem a gente já tinha conversado. Acho que teu instinto ele te leva para um caminho.
E eu sempre gostei muito disso aí, de mão, né? Porque assim, nas lutas que eu vi sua, Marcelinho, você anda. Você é aquele cara que tem que andar. E você sente muito o clima de luta. Se tiver que chutar, você vai chutar. Se tiver que deixar, você vai chutar. Você vai sempre recorrer à mão para abrir o caminho. Mas uma coisa que eu vi, você não é aquele clássico cara de mão e coxa. Mão e coxa só. Você é mais versátil. Você anda pegando. Eu vi o André Teixeira, ele sempre fala isso pra mim, né? Sei lá, teve o André, e depois o Leandro ficou tomando conta de mim. Então, assim, era aquela coisa, tipo, ele sempre conversava comigo, né? A gente já se conhecia. Então, tipo, primeiro e segundo round, e aí, o que você tá sentindo? Pô, a mão do cara é pesada? Às vezes, assim, a gente clinchava. Falava assim, ó, clincha ele, faz ele fazer força, desgasta o braço dele. Tá. Aí o cara tá cansado, porque às vezes você pega um baiano mais forte que você. E aí não dá pra você ir lá trocando. Eu já conversei com vários meninos desses que lutam na Tailândia, e a grande maioria falou a mesma coisa. Falou, irmão, se for trocar técnica com Thai, você se lenha. Eu tenho que ir pra cima aqui, meter o Brazilian Style. E, mano, e tô ganhando luta aqui, tô pagando meu aluguel aqui, meus beleza. Não quer dizer que um tá errado e o outro tá certo. E não deixa de ser técnica, né, Léo? Aquilo que a gente falou, né? Irmão, o queixo não tem dono. Bateu, caiu. Outra coisa que eu queria saber de vocês é que atleta hoje vocês acham não só o melhor, mas algum atleta que está te surpreendendo? Pode ser aí no masculino, no feminino, que vocês acham assim, cara, esse moleque que é bom, ou é um cara já estabilizado? Quem que hoje assim vocês acham que tem um Muay Thai que encanta no sentido mais amplo dele? Tá aqui o nosso Gohan, que é da Fênix Top Team, e ganhou uma cinta lá do WBC. E eu vi a dificuldade dele, e ele transformando dificuldades, né, melhorando isso para se tornar um cara melhor, um lutador melhor, uma consciência de atleta melhor, o se cuidar, ir na Nutri e tudo mais, fazer a musculação no dia certo, fazer a preparação. Então, vejo ele lutando, muito agressivo. É um menino que vai dar o que falar, né? E ele vem 2 vezes na semana fazer o treino comigo aqui. Ele é um cara incrível, assim. É um menino que eu olho e falo, nossa, vamos embora, vamos que vamos. O Dalbert também está vindo, vai chegar longe também. Os meninos que eu vejo aqui, do dia a dia, porque eu vejo eles com medo do suor da testa deles. Esse tatame preto aqui tem dia que fica pintado de vermelho do sangue do nariz dele, entendeu? Tem muita... De tudo que eu falar pra eles, se eu falar, ó, pega um pneu aí, amarra nas costas e sai correndo... Vai embora, né? Melhor atleta é esse, né? É esse. Você, Marcelo, tem alguém aí que você... Cara, eu tô bem afastado, assim, do ramo mais profissional, vamos falar assim. É um moleque que, tipo, eu sempre... É que agora ele parou, acho que, né, motivo de força maior, mas o Vicente, cara. O Vicente. O Vicente, pra mim, ali era... Tem o DNA do Elhão também, né? Tem o DNA, exato. Ele tinha passado pelo inferno. O Vicente é outro, né? Só que o Vicente agora tá papai, né? É pelo papai. Então, assim, ontem a gente tava até se falando ontem lá no Insta, né? E ele é um menino que sempre que eu posso eu vou lá puxar, porque quando eles vieram pra cá pra dar uma estudada na mão, é o que eu falei, a manopla evolutiva. O Luan foi jogando pra frente lá e foi o Vicente vindo aqui, fizemos muitos treinos aqui, muita ladeira, correndo ladeira aqui, escadaria, eu com a manopla lá no alto, o menino subindo, chega lá, bate manopla, volta, vai lá embaixo, sparring, não sei quem, sobe, uma maluquice. O moleque foi ganhando. É o trampo do Luan, né? Tem minha mão também? Tem, porque eu sou vô. É o que eu te falei, eu sou vô dele. E eu gosto que me chamam de papai Shang, mas eu tô mais pra vovô Shang. É, lógico, a gente tem os trabalhos do Luan ali, não é? O Luan é foda, a gente sabe que o Luan tem uma parceria com você. Mas o Luan perguntou, você me ensina? Ensino. Quem me perguntar, você me ensina? Ensino. Eu acho que assim, né, rapaziada, o Muay Thai tá crescendo muito, tem muito lutador bom. Eu falo que o nível do amador hoje, semi-pro, é o nível do profissional de anos atrás. Hoje o moleque que se destaca no amador é dificílimo, é só pedreira. Eu tive o Rian aí, que fez 7 lutas, ganhou 6, foi o segundo melhor kids do Brasil. Meu irmão, era só pedrada, não tinha um adversário fácil. Então, no amador não tem mais aquela, vamos fazer umas lutinhas pra você ganhar experiência. Não, perde o queixo. Você já começa... É mandíbula. Até porque hoje nós temos aí o Pyronoi, Revolution, eventos no interior de nível nacional, então o cara já entra ali. Não é igual, lembra no kickbox? A gente começava lá a fazer um evento da CBKB, ou um evento ali não sei da onde, ou uma
tinha muito, né, da gente ir lutar na outra academia, o interno. Hoje, meio que assim, você já vai em um evento, a galera com a regrinha embaixo do braço, já conhecendo. E o seu atleta já viu os vídeos do outro atleta, que antigamente ninguém via nada. Exatamente. Chegava na hora e tinha surpresa. Rapaziada, ó, acho que é isso, né? Alguma coisa mais vocês querem pontuar? Pô, cara, acho que Continua fazendo seu trabalho. Obrigado. Eu quero pontuar que você está puxando uma manopla virado no Satã e segue. Obrigado. Eu fico muito honrado, porque assim, você sabe que eu sou alguém que eu gosto de... Eu tenho um olho muito bom para saber com quem eu devo aprender, e você é um desses caras, tanto Obrigado. que você vai ser o primeiro a eu levar vi duas como. vezes na embate. Vou lá. Você e a fazer Gabi. barulho. Então a gente até vai ter o seminário do Elhão, de manopla intermediário / avançado na embate, em setembro, não lembro o dia, mas assim, em setembro, no sabadão. Marcelinho está mais convidado, já levei o Marcelinho. E graças a Deus, cara, eu tenho aqui assim, pessoas que, além de grandes treinadores, deram grandes seminários e fizeram valer. Lá no seminário deles, deu mais de 60 pessoas. O meu deu 80, velho. 80 Gente pessoas. pra caramba. Marcelinho, acho que foi nisso também, mais ou menos, Marcelinho? Por aí. Ixi, nem lembro de Por jogar aí. também. Foi. Foram 2 dias lotados, porque a ideia é vendê-los como personalidades que são. A gente às vezes esquece da importância quem é dos nossos, né? A gente valoriza muito dos outros, valoriza muito o gringo e esquece que os caras que estão aqui estão fazendo um trampo digno. Então eu queria agradecer a Leão, obrigado, cara, que Deus te abençoe muito, continue sendo Legal. cara. Valeu, Leão. Boa, bom te ver. Sabe que eu sou Valeu, seu Diegão. fã, né? Obrigado por tudo. Rapaziada, é nóis, hein? Tamo junto.